Este é um vídeo análise a pedido do inscrito, sendo que o inscrito sou eu e, como é habitual aqui no canal, vamos fazer uma análise fundamental e, como tal, vamos verificar receita, margens, eficiência operacional, dividendos, dívida ou solidez financeira e depois vamos fazer aqui uma análise multiscenário para tentar perceber que tipos de rentabilidades é que podemos tirar em cada um dos cenários. O mau, normal e o bom. E para começar, vamos ver aqui a sua eficiência operacional. Portanto, nós temos o cash flow operacional positivo, um cash flow operacional maior que o lucro líquido, o retorno sobre os ativos de 36%, a rotação de ativos melhorou também de 2025 para os últimos 12 meses. Atenção que está aqui 2025 porquê? Porque esta empresa tem o ano fiscal dela diferente do ano civil. Ou seja, o ano fiscal dela está adiantado relativamente ao ano civil. Retorno do capital próprio, o return on equity. Estamos a falar de uma empresa que está com 55%. O return on invested capital está nos 57%. E o return on capital employed está nos 55%. Ora, o que é que isto quer dizer? Por cada 100 euros investidos no negócio desta empresa, ou seja, a empresa, ao reinvestir o dinheiro, tem rentabilidades superiores a 50%. E isto é espetacular. Em cima disto, solidez financeira. Portanto, a nível de cobertura de juros está impecável. Current ratio, portanto, está a níveis espetaculares. O quick ratio também. Dívida de longo prazo, zero. E se nós formos ver aqui o gráfico da dívida, basicamente desde 2020 que esta empresa deixou de ter dívida. E como tal, o net debt, ou a dívida líquida, está negativa. Portanto, esta empresa está com caixa. E reparem, subiu quase para o dobro de 2024 para 2025. A relação debt to equity está a zero, porque não tem dívida. Antes para pagar a dívida também está a zero. E de 2024 para 2025 houve uma diminuição do número de ações. Sobre aqui as margens, 43% de margem bruta, 36% de margem operacional e a margem líquida está com 28%. Eu não sei se vocês repararam, mas aqui nos pontos de F. Piotrowski, eu já fiz um vídeo a explicar este modelo. Deixei o card para depois tu poderes, caso não o conheças, depois podes ver. E este modelo é constituído por 9 pontos. E o ideal é que a empresa que nós estejamos a analisar tenha 7 ou mais pontos. E agora vamos contá-los. Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos. É a primeira vez que eu trago aqui uma empresa ou um vídeo análise aqui para o canal que tem 9 pontos dentro deste modelo. E em cima disto tudo, portanto, destes dados que eu já vos dei até agora, o price to earnings ratio desta empresa está inferior a 4. O que é que se passa aqui? Não é? Então nós temos uns números tão bons, eficiência operacional espetacular, não tem dívida, margens até acima da média. E o mercado está a dar aqui um price to earnings ratio, ou seja, o sentimento do mercado é baixo relativamente a esta empresa. O que é que se está aqui a passar? Vamos então conhecer agora qual é a empresa. Ora, esta empresa é Calm Minds Foods. E o que é que ela faz? É a maior produtora e distribuidora de ovos de mesa nos Estados Unidos. Ou seja, esta empresa, ao fim e ao cabo, acaba por ser uma empresa de commodity, cuja commodity é o ovo. E se nós formos olhar para os preços dos ovos, nós podemos ver que houve aqui uma aceleração no preço, depois baixou, e depois houve outra aceleração, e agora tem estado continuamente a baixar. E é por causa disto que o mercado não está a gostar muito do futuro desta empresa. Ou seja, ela acredita que, pelo facto do preço do ovo estar a descer, a receita com isso também vai diminuir. Vamos pegar agora aqui na receita. Crescimento a 10 anos, 10,46. Crescimento a 5 anos, 25,83. Crescimento no último ano, 83,19. Vamos ver aqui a receita anual. Ora, podemos ver que a partir de 2023 a receita, tirando aqui o ano 2024, realmente já foi um bocadinho mais negativo, subiu. E podemos ver aqui que 2017 foi até o pior ano deles todos. Receita por região. Eles só estão localizados nos Estados Unidos. E depois aqui, receita por segmento. Temos aqui os ovos comerciais,
Estes dados eu retirei do último relatório de contas deles, que eles apresentaram esta semana, os dados do último trimestre, que corresponde ao primeiro trimestre de 2026 para eles, e é de lá que vêm estes dados, está bem? Portanto, em azul nós temos a receita que vem dos ovos convencionais. A laranja temos a receita que vem dos ovos especiais, que aqui nos ovos especiais nós temos a falar dos ovos orgânicos, de ovos de galinha criados ao ar livre. Depois aqui, a castanho, temos o Prepared Foods, que vem, é um novo segmento dentro da empresa. Porquê? Porque ela fez aqui a aquisição da Eco Lake Foods, e com isto eles conseguem agora também vender panquecas, waffles, omeletes, patties, ovos cozidos, etc. Ou seja, consegue criar aqui um novo segmento. Ou seja, esta empresa já não está só a vender ovos. E depois também tem aqui outro segmento que eles chamam outros produtos. E o que é que são estes outros produtos? Ou seja, o facto de eles criarem as galinhas. Eles conseguem depois, a partir dessa criação, fazer aqui digamos, subprodutos. Ou seja, apesar do negócio deles ser a venda dos ovos, eles podem muito bem vender pintinhos, podem vender galinhas e podem vender um subproduto muito interessante para os agricultores, que é o estrume de galinhas. E é aqui que vem a eficiência desta empresa, ou seja, a verticalização. Ou seja, vantagens competitivas desta empresa. Escala da operação. Portanto, esta escala permite diluir os custos fixos e negociar melhor com os fornecedores e clientes, o que pequenas produtoras dificilmente conseguem. Depois tem uma rede de distribuição já consolidada, ou seja, a empresa tem contratos de fornecimento com grandes redes de supermercados e distribuidores. Posso estar aqui a falar, por exemplo, da Walmart. Garantido acesso direto ao consumidor final, e esta posição é muito difícil de replicar para concorrentes. E depois também tem aqui a resiliência num setor que é essencial. Ou seja, os ovos é um alimento básico, consumido de forma consistente, o que dá estabilidade na procura, mesmo em cenários de crise económica e ou inflação. Não é? Todos nós bem sabemos que, se vier uma inflação, os preços dos ovos também eles vão subir. E agora quero também aqui fazer uma referência da verticalização do negócio. Ou seja, ela controla grande parte da cadeia de produção, incluindo fábricas de ração, incubatórios, o que lhe permite reduzir custos e ter maior previsibilidade sobre a produção. Esta integração fortalece a competitividade da empresa, pois a indústria de ovos é altamente sensível às variações do preço do milho e de soja, principalmente elementos da ração, bem como fatores sanitários e regulatórios. No fim, a rentabilidade da Calm depende tanto da eficiência operacional quanto da capacidade de atender as tendências de consumo de alimentos mais saudáveis e éticos. Portanto, nesta empresa há aqui já uma preocupação com aquele consumidor que procura um ovo, mas que haja aqui um cuidado a nível animal. Ou seja, os ovos orgânicos, em que as galinhas são criadas ao ar livre, são bem alimentadas, têm uma alimentação mais natural. E parece que não, estes ovos, também sendo eles mais caros, também permitem margens maiores. Portanto, apesar desta empresa, ao fim e ao cabo, estar num segmento de commodity do ovo, ela já começa a apresentar produtos e segmentos de mercado que já começam a fugir um bocadinho àquilo que é o ovo tradicional. É realmente a maior produtora de ovos nos Estados Unidos. No entanto, já começa a ter vários tipos de ovos, sendo que os ovos especiais, como a gente viu ao bocadinho no gráfico, têm um valor acrescentado e, como tal, uma margem maior. E também já começa a ter aqui a parte de prepared foods da aquisição que ela fez este ano da Lake Foods. Portanto, ou seja, a empresa em si já está a começar a ter uma preocupação em diversificar os seus produtos. E, acima de tudo, como tem esta verticalização do negócio, consegue controlar muito bem os custos, o que lhe permite ainda ter uma margem maior. Por isso é que nós vimos aquelas margens há pouco. Além disso, também temos aqui uma empresa que está altamente preocupada com a sua solidez financeira, não é? Ela fez de tudo para não ter dívida. Agora vamos ver aqui os dividendos. Ela está neste momento com um dividendo anual de 8,67, o que corresponde ao preço atual 9,36 e o payout ratio
está em 33,3% e o crescimento do último ano foi de 198%. No entanto, não estejam já aí a salivar pelo dividendo, vamos ver aqui como é que tem sido o pagamento de dividendos desta empresa. E como nós podemos ver, esta empresa nem sempre paga dividendos. Não é? E só nestes últimos tempos é que o dividendo começou a ser crescente. E qual é aqui o objetivo desta empresa? Esta empresa só paga dividendos se tiver capacidade para tal. E o dividendo não é fixo. Nós não temos aqui aquela situação que muitas empresas fazem, em que, mesmo que tenham prejuízo, fazem dívida para continuarem a pagar o dividendo e ainda subir dividendo, criando aquela ilusão ao investidor que o dividendo é sempre a crescer ao longo do tempo. Portanto, nós neste momento estamos com um dividendo alto, sim, é verdade. No entanto, esse dividendo é sustentável, porque vimos pelo payout ratio, não é? Como nós podemos ver aqui, o payout ratio neste momento é de 33,3%, mas também podemos ficar sem o dividendo. Ou seja, não há aquela previsibilidade do dividendo. Mais uma razão para o price to earnings ratio estar assim tão baixo. O que também, diga-se de passagem, a mim como investidor do negócio, agrada-me. Agrada-me que eu receba um dividendo quando a empresa tem capacidade para tal. E o dividendo pode subir, sim senhora, consoante o lucro também vai subindo. Se o lucro desce, é natural que o dividendo deixa. E sinceramente, eu prefiro assim. Porquê? Porque, por alguma razão, eles estão com dívida zero. E como o Sr. Peter Lynch diz, é muito difícil uma empresa ir à falência se ela não tiver dívida. Olhando aqui para a avaliação, portanto, nós já vimos aqui que nos pontos do modelo F. Petrovsky teve 9 pontos. No ganho por ação, o último ganho por ação está em 26 dólares. Se nós formos ver aqui o gráfico do ganho por ação, podemos ver que não é aquela escadinha que nós tanto gostamos. Aliás, em 2017 até teve prejuízo. 2020 e 2021 o ganho por ação foi praticamente inexistente e só a partir de 2022 é que as coisas começaram então a ganhar força. 2024 foi aqui um ano mau no meio de 2023 e 2025, mas também olhando aqui para o preço dos ovos, podemos perceber que houve aqui uma descida, daí o mercado também estar a dar um price to earnings ratio mais baixo. A nível do free cash flow, 1 bilhão 215 milhões, e nós podemos ver que não é aquela gráfica de escadinha que vai subindo ao longo do tempo, apesar de 2023 para cá, tirando 2024, já está a ver-se aqui uma espécie de escadinha. Nós não podemos esquecer que com esta aquisição que ela fez da Lake Foods, né, e nós fomos ver aqui a receita novamente para relembrar na receita por segmento, no último trimestre, o Prepared Foods, portanto, da Lake Foods, já corresponde a 9,09% da receita, e isto aqui é natural que agora começa a ter uma tendência para aumentar, e começa a não ficar tão correlacionada também ela com os ovos, né? Porque nós temos tido, como nós podemos ver aqui na receita anual, nos últimos 12 meses a receita foi até das mais altas, no entanto o preço dos ovos tem vindo a descer. Portanto, também temos de ter isto aqui em consideração. O Free Cash Flow Yield neste momento está em 27,07%, portanto o que nos dá a indicação, o sentimento de mercado desta empresa é bastante baixo. O market cap é de 4 bilhões, portanto, esta empresa não pertence ao SP500. O enterprise value está abaixo, ou está pouco acima dos 3 bilhões. O preço da ação neste momento está a 92,56. O beta está a 0,21, o que é relativamente baixo. Quer dizer que esta ação não tem a mesma volatilidade que o restante mercado. Previsões dos analistas. Está uma previsão aqui para 100 dólares e ela neste momento está a cotar-se a 92,56. No entanto, e está aqui por que razão é que o mercado está também com sentimento negativo, a receita está para diminuir 15% e o ganho por ação está para diminuir, segundo os analistas, 52%. O price to earnings ratio está em 3,56%. O enterprise value para os seus ganhos está a 2,54. O PEG ratio está negativo. Claro que com uma previsão do ganho por ação negativa, é natural que o PEG ratio esteja negativo. Portanto, o preço do Peter Lynch aqui não funciona. Qual é o outlook que
a Calm-Mind fez nesta última apresentação de resultados. Ora, a Calm-Mind Foods apresentou um outlook bastante positivo até para o futuro. A empresa vê uma trajetória de crescimento clara e sustentável, apoiada na expansão dos ovos especiais e no novo segmento de Prepared Foods, impulsionado pela aquisição da Eco Lake Foods. Além disso, pretende continuar a crescer através de aquisições estratégicas e da sua forte integração vertical, que garante eficiência e estabilidade. A gestão destacou ainda que o consumo de ovos nos EUA continuam em alta, beneficiado pela procura por proteínas acessíveis e saudáveis, enquanto a oferta nacional segue limitada pela gripe aviária. Ou seja, o facto de eles terem um alto controlo sobre o seu produto, né? Ou seja, temos os ovos, mas também temos as galinhas, e como existe um alto controlo, esta empresa não foi afetada pela gripe das aves. E que outros concorrentes tiveram esse problema. Portanto, o que faz com que mantenha margens favoráveis. Em suma, Kalman entra no novo exercício a partir de uma posição de força, forçada em diversificação, inovação e rentabilidade consistente. Ora, esta parte do consistente é que, como nós vimos no passado, não tem existido assim lá muito bem. 2017 teve um ano negativo, mas isso não quer dizer que seja para o futuro. Né? Nota-se perfeitamente que a equipa de gestão fez uma verticalização do negócio, né? Desde a sua ração, desde a venda de subprodutos que vêm por causa dos ovos e etc. Fez a aquisição da Lake Foods, pretende fazer outras aquisições que criem sinergias, né? E que aumente também a diversificação, mas acima de tudo que crie sinergias. Não é normal uma empresa ter um ROIC e um ROS acima dos 50% neste tipo de negócio. Que ao fim e ao cabo é um negócio de commodity, não deixa de fugir disso. E portanto agora, perante toda esta informação que nós tivemos, vamos avançar aqui para uma avaliação então multiscenário. Portanto, vamos fazer aqui uma análise para 3 anos. Atenção que devo frisar que o vídeo, nisto aqui é um vídeo análise, mas não quer dizer que seja uma recomendação de compra ou de venda. E o efeito disto é para efeitos educativos e de entretenimento, está bem? E mediante aqui qual for o preço que nós fomos apanhar ou descobrir aqui, não vejam isto como uma recomendação porque não é. Está bem? Portanto, análise 3 anos, esta é a receita que nós tivemos atual, o número de ações em milhões, o preço atual da ação. Cenário normal, está posto aqui o que é que os analistas acham para os próximos anos. A sua margem líquida, o price to earnings ratio esperado é o atual e já aqui com buybacks. Aliás, foi uma coisa que a gente não vimos há bocadinho. Esta empresa fez os buybacks, mas não quer dizer que seja sempre, né? Porque ao fim e ao cabo houve aqui um ano que realmente estava a descer. 2017, quando tiveram aquele ano negativo, depois subiram o número de ações. 2020 baixou outra vez e depois voltou outra vez a subir. E só neste último ano é que houve uma queda bem acentuada do número de ações, está bem? Portanto, é mais uma variável que nós temos de ter em consideração mediante esta análise multiscenário. Portanto, e os buybacks? Ok. Cenário mau. Vamos lá ver aqui. Ora, se nós para os próximos anos estamos aqui a dizer que a receita vai diminuir, cenário mau, a receita ainda vai ter que diminuir mais, não é? Portanto, vamos pôr aqui que vai diminuir 18%. A margem líquida, vamos também diminuir aqui um bocadinho, porque ao fim e ao cabo ela também continua a vender ovos, os preços dos ovos neste momento estão a baixar, então a margem líquida vai diminuir para 20%. E claro que o price to earnings ratio, vamos pôr aqui nos 2.8. E não vai existir buybacks. No cenário bom, vamos ir ver que para os próximos 3 anos, afinal a receita até vai crescer 1% ao ano. A sua margem líquida vamos a manter nos 28.63. O price to earnings ratio esperado vai ser maior, certamente, porque ao fim e ao cabo passaram 3 anos e a receita até aumentou. Portanto, é natural que o sentimento do mercado mude. E aí, se calhar, vai avaliar para outro preço. Vamos pôr aqui que vai crescer para 7 daqui a 3 anos. E que, a nível de buybacks, vamos pôr 0.01 na mesma. Então, vamos aqui calcular o preço. Portanto, para o cenário mau, é natural que o preço deixa bem. Né? E, portanto, aqui temos então um retorno negativo de 32%.
No cenário normal, também ele vai descer um bom bocado, portanto, e teremos aqui um retorno negativo de 15%. No entanto, para o cenário bom, já temos aqui uma rentabilidade média anual de quase 27%. E aqui não estou a contar com os dividendos. Portanto, o que é que isto nos quer dizer? Quer dizer que eu acho que o fator que está aqui a decidir mais o preço é mesmo o price to earnings ratio. O mercado não está a gostar desta empresa. Basicamente isso. Apesar de ela ter dados fundamentais muito interessantes, ao fim e ao cabo é uma empresa de commodity e por causa desta receita, da diminuição da receita, portanto o sentimento do mercado é mesmo negativo. Mesmo com um cenário, digamos, normal que está com isto, não é? Basta só aqui, mesmo que ela não aumente a receita e que o price to earnings ratio até vá para 5, né? Mesmo assim temos aqui 12,33% de rentabilidade anual para os próximos 3 anos. Isto, claro, se acontecer estes cenários, né? Ou seja, se o mercado avaliar perante da mesma forma como eu estou a avaliar. Não é? Porque se o mercado aqui continuar a fazer 3,56, realmente vamos ganhar um bocadinho, mas não é nada. Portanto, aqui continuamos com uma rentabilidade baixíssima. Aquilo que a gente vai fazer aqui ganhar era pelo dividendo. E que, como nós vimos, a nível do dividendo, portanto, é um dividendo alto. Né? A este preço é 9,36%. Agora, também sabemos que o dividendo pode ser cortado. Né? Que nós vimos aqui que eles cortam o dividendo caso não o consigam pagar. Porque é mais importante o negócio da empresa do que pagar um dividendo ao investidor. Certo? Portanto, eu acredito perfeitamente que com a diversificação do negócio como a empresa fez e com esta política que a empresa está a implementar, com a verticalização do negócio, diversificação, aquisição para ter sinergias, isto aqui tem tudo. Desde que os resultados comecem a mostrar isto mesmo, eu até nem me admiro nada que a receita diminua um bocadinho nos próximos tempos devido ao preço dos ovos estar a diminuir. Mas há uma coisa que eu tenho a certeza: os ovos sobem consoante a inflação. Mesmo que a inflação suba, os ovos vão atrás. E, portanto, esta empresa, eu acredito perfeitamente que está cá nos dias de hoje com estes dados e vai estar cá daqui a 10 anos também. Agora, vai estar também um bocadinho influenciada pelo preço dos ovos a nível do mercado. E eu acho que é aí que está a grande questão desta empresa. Uma estratégia, que é isto que eu tenho andado a pensar também, e atenção, eu vou falar da estratégia, mas não quer dizer que tu agora vais fazê-la, está bem? Isto é uma ideia, é para nós pensarmos todos em conjunto, e eu, aliás, além disso, eu estou à espera que vocês depois nos comentários também façam aqui uma opinião por vossa parte, fica a aguardar por esses comentários. Ela agora que está a atravessar este sentimento negativo do mercado, ao fim e ao cabo, ela acaba por ser uma empresa cíclica, não é? Portanto, ou seja, o preço dos ovos sobe, o mercado gosta dela, os preços dos ovos desce, o mercado já não gosta dela e, portanto, o price to earnings ratio também ele é muito baixo. E então, se nós comprarmos neste ciclo aqui em baixo e se ela conseguir continuar a pagar o dividendo, mesmo que esse dividendo até seja menor no futuro, porque ela faz isso mesmo, ela só paga o dividendo se assim o permitir. Então, enquanto nós esperamos que venha o novo ciclo positivo dos ovos, nós vamos estar a receber um dividendo. E nesse novo ciclo dos ovos, podemos então aí fazer uma mais-valia. E depois é esperar pelo novo ciclo negativo, adquirir mais um bocadinho no ciclo negativo e voltar a vender, fazer alguma mais-valia no ciclo positivo e ir no entretanto, recebendo dividendos. Isso é uma estratégia que eu mais ou menos estou a pensar em fazer para esta empresa. Mas confesso que esta empresa, apesar de ter qualidade, o facto de ela ser cíclica, é preciso ter aqui uma alta convicção no negócio. Portanto, fico a aguardar aí o teu comentário aí em baixo, para depois podemos partilhar aqui alguma opinião. Está bem? Espero que este vídeo tenha trazido valor. E já sabes, se trouxe valor, dá aquele gosto. Se não és inscrito, inscreve-te. E eu despeço-me então com um forte abraço e bons investimentos.